Olá, amigos telespectadores, Shalom Aleichem, paz seja convosco. Eu sou o Rabino Ishai Ben Yehudá, sou rabino messiânico, e hoje nós vamos fazer essa abertura do Shabat estudando um pouco da Parashá Vaerá, a Parashá que nos fala aqui de Sodoma e Gomorra. Deus aparece ali, o Senhor aparece ali e se revela ao seu povo, né? E se mostra a Abraão ali, e fala também nessa Parashá, inclusive, da questão de Isaac. Deus anuncia a Abraão nessa Parashá a destruição de Sodoma e Gomorra, que é um dos fatos importantes. Antes, vamos ver aí a abertura do Shabat, como é de costume, nos lares judaicos. Vamos ver. Continuando o nosso programa, Parashá Vaerá, e o Eterno apareceu-lhe e mostrou-se a Abraão, é onde Deus vai falar aqui já também com respeito à destruição de Sodoma e Gomorra. É interessante também que aqui nos fala do nascimento, da promessa aqui do nascimento de Isaac, e o texto diz até que Sara riu-se, porque ela já era de idade avançada, ela não podia ter filhos, e ela riu-se, né? Mas Deus mostra a ela que o cumprimento da sua promessa. A gente entende que se não fosse a precipitação de Sara em oferecer Agar para Abraão, chegaria então um momento em que Deus lhe daria o privilégio de ter o seu filho Isaac, não é? Então nós vamos ver aqui, Deus anuncia a destruição de Sodoma, não é? Abraão intercede por Sodoma respeitosamente. É muito importante que quando a gente fala com Deus, a gente fale com Deus, que a gente fale de maneira respeitosa. A gente aprende isso aqui com Abraão, não é? A maneira humilde com que ele chega na presença de Deus. Nós temos no capítulo 19 anjos de Deus sendo enviados na casa de Ló para que Ló saísse, para deixar aquela mensagem, porque não foi possível poupar a cidade de Sodoma e Gomorra. Não havia sequer 10 justos na cidade, somente Ló e a sua família, não é? Por fim, a gente vê que até a esposa de Ló, duvidosa, não é? Não acreditando, quem sabe, ou preocupada com as coisas que estavam ficando atrás, ela se vira para trás e se torna, então, numa estátua de sal. Então a gente vê a destruição de Sodoma e Gomorra, não é? Nós vamos ver aqui, então, o nascimento de Isaac, lembrando que Isaac é a figura de Yeshua, né? Porque Isaac foi oferecido a Deus ali por Abraão. Abraão atendeu ao chamado de Deus. Abraão era um homem cuja obediência não tinha limite, não é? Tudo que Deus pedisse, ele estava pronto para fazer, e Deus então leva o seu filho Isaac para ser oferecido em sacrifício. Nós vamos ver aqui, quando Deus fala isso com Isaac,
no capítulo 22 de Gênesis, verso 2. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que te direi. Então, aqui a gente vê que Deus pede uma coisa difícil para Abraão, mas que Abraão cumpre a vontade de Deus, e Abraão vai oferecer, então, o seu filho Isaque. Agora, interessante, também nós encontramos aqui no capítulo 21 de Gênesis, quando Sara tem o seu filho, não é? E nós vamos encontrar mais à frente, no versículo 9, diz assim: e viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava, e dizia a Abraão: deita fora essa escrava egípcia e seu filho, porque o filho desta serva não herdará com o meu filho Isaque. Isso aqui é interessante, eu gosto de meditar nessa palavra, porque lá em Gênesis, quando Deus cria a mulher da costela do homem como uma ajudadora para o homem, como uma auxiliadora para o homem, o que nós entendemos? Que o homem deve ouvir. Se a mulher é a nossa ajudadora, nós devemos ouvir o que ela tem a dizer. É claro que, como diz em outras partes da Bíblia, que a mulher é submissa ao homem. O homem é o cabeça. E isso está lá em Gênesis também, não é? Que ela seria submissa ao homem. Mas que ela seria também ajudadora do homem. Então hoje existe muito machismo, muito homem querendo dominar a mulher, não é? E Shaul Rachali, o apóstolo Paulo, vai falar em Efésios que como Mashiach, como Cristo, diz na Bíblia João Ferreira, amou a igreja, a congregação, assim os homens devem amar suas mulheres. A relação do homem para com a mulher deve ser como de Mashiach com a igreja. Não deve ser de domínio, mas de amor, de respeito. E a mulher, como a igreja, deve ser submissa ao marido, como a igreja deve ser submissa, a congregação deve ser submissa a Mashiach, a Cristo. E aqui acontece um fato interessante nesse capítulo, que quando Sara fala para Abraão lançar fora o filho, está no versículo 10, vamos ler. E disse a Abraão: deita fora essa serva e seu filho. Olha o que Sara manda fazer. Agora o filho, Sara, era filho de Abraão também. Então não seria uma coisa... Abraão com certeza não iria fazer o que Sara estava dizendo, porque era filho dele. Não era filho dela, gerado por ela, mas era filho de Abraão. Ele não iria, com certeza, ouvir Sara e lançar fora o Ismael. No entanto, veja o que aconteceu aqui, o que Deus fala. E pareceu, verso 11, e pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Abraão não gostou dessa conversa. E qual foi a direção que Deus deu a Abraão? Porém, Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. O que nós notamos aqui? Que Deus manda Abraão fazer o que Sara estava falando. É por isso que eu estou dizendo que o homem deve ouvir a mulher. Ele vai tomar a decisão, ele é o cabeça. Ele tem que tomar as decisões. Mas a mulher deve ser ouvida, porque a mulher é a ajudadora
do homem. Então isso aqui é um detalhe que eu acho importante, para provando também que Deus ele está com as mulheres. No judaísmo é dito que Deus conta as lágrimas das mulheres. Então convém que a gente tenha com as nossas esposas um bom relacionamento e que a gente aprenda a ouvi-la, já que ela foi colocada por Deus como nossa ajudadora. Nós temos então o sacrifício de Isaque, né, que a gente conhece, que Isaque é levado ali a um determinado lugar sem saber o que ia acontecer com ele, não é? E aqui é quando Abraão já se prepara para imolar o seu próprio filho. Nós temos aqui no capítulo 22, versículo 16, versículo 15. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação, não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus e como a areia do mar, como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos teus inimigos. E em tua semente serão benditas todas as nações, porquanto obedeceste a minha voz. Então, meus amigos, Deus poupa ali Isaque da morte. Abraão deu a prova de que ele ia fazer aquele sacrifício. Deus poupa a vida de Isaque, né? E Deus tem Abraão como fiel. E mais uma vez Deus renova que as nações seriam abençoadas através de Abraão. Olha, o povo de Israel está aí. O povo de Israel vive. O povo de Israel é a nação sacerdotal. É claro que nós temos aí, de acordo com Romanos 11, oportunamente a gente vai falar, a oliveira, os galhos que estão na oliveira e os que foram quebrados. Os galhos quebrados representam o Israel de hoje, mas não é galho seco, é galho quebrado, que Deus é poderoso. Como nação, Israel está endurecido, mas individualmente, todos os judeus da face da terra, todo o povo de Israel, quer Mashiach e precisa de Mashiach, precisa reconhecer, precisa dar uma oportunidade para si mesmo, para conhecer melhor o Yeshua da Bíblia. Tá, você não concorda com o Jesus pregado no mundo? Então procure nos escritos da Brit Hadashah quem foi esse Jesus, quem foi Yeshua, que foi um zeloso cumpridor da Torá, e você vai ter a oportunidade de crer nele. Vamos ver um pouco da nossa adoração. Voltamos na sequência. Agradecemos a todos vocês por terem estado conosco em mais um Shabbat Shalom e esperamos na próxima sexta-feira, nesse mesmo horário, por mais uma leitura da Parashá, mais um estudo da Palavra de Deus. Shalom, shalom.